a gente está aqui nessa troca de experiência, na verdade, nessa roda aqui é mais para isso. Eu ia dizer boa noite a todos e a todas, mas eu acho que é boa noite a todas e ao Gustavo, pelo que eu estou vendo. Não, e ao Gustavo e Dael. Porque nós temos um público majoritariamente feminino. Karen, nós temos quantos inscritos no curso da maneira geral? Nós temos 147, mas os professores estão inclusos, então é uns 120. 120, não, um público sensacional. Então eu começo também parabenizando o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a Universidade Federal do Paraná e todas essas congratulações na pessoa da professora Karen, que é quem está à frente desde o primeiro momento deste projeto. Eu sou formado em Ciências Biológicas e em Direito, e na minha formação em Direito eu já comecei na minha graduação a trabalhar a questão da experimentação animal. Não havia legislação à época, então o que eu fiz foi um recorte de algumas legislações. Eu fiz o mestrado e o doutorado em bioética, aqui na UNB, com ênfase na questão animal. E no meu mestrado foi exatamente... Eu só não vou dizer que eu me aprofundei na Lei Arouca, porque eu estava aprofundando todos os elementos da graduação, fazendo um comparativo com a época, com a normativa europeia, e quando já estava tudo pronto, faltando uns 3 meses só para acabar o prazo do meu mestrado, aí foi sancionada a Lei Arouca. E a partir dali foi que eu fiz a incorporação desses materiais na minha dissertação, e no doutorado eu já trabalhei mais a questão da fundamentação, da capacidade, do enquadramento jurídico dos animais. Atualmente eu faço parte da CEUA, eu acho que vai fazer entre 1 e 2 anos da CEUA da UNB, e tenho conversado também muito com o professor Ricardo, lá de Portugal. A gente está fazendo uma parceria numa análise dos 2 sistemas, o sistema português e o sistema brasileiro, e vez por outra eu dou uma perturbadazinha lá no Conceia, fazendo umas consultas, umas perguntas meio chatas que eles têm a obrigação de me responder. Então, basicamente, era isso. Acho que a roda de conversa nossa, então, cara, se você permite, até para o pessoal ir se ambientando, lembrando que aqui é uma conversa nossa, é uma conversa que eu considero bem informal. O Thay? Olha, o Thay está aí para nos salvar. Ufa, já tirei aqui 1 tonelada agora das costas. O Thay está aí, boa noite, Thay. Estava descendo aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Calma, que eu tenho que abrir o arquivo lá primeiro. Então, pessoal, para quem está aqui, só para a gente ir começando, enquanto eu vou abrindo aqui o arquivo, vocês acham que por ano são utilizados ou são sacrificados quantos animais na experimentação animal no Brasil? Por isso, essa parte na aula presencial é bem melhor, porque você já aponta para um, aponta para o outro, não tem para onde correr. Tem que ter essa ferramenta aqui nesses negócios virtuais de você destacar uma pessoa. Ninguém arrisca, não? 100 mil por ano, 50 mil, 10 mil. Alguém abriu o áudio aí. Abre o microfone para falar, pessoal. Eu não faço nem ideia. Quem falou conosco? Não. Calma. Pessoas do meu Brasil, falem o nome e deem um chute, por favor, senão fica meu complicado. Meu nome é Ingrid, eu chuto 1 milhão. Tá. O meu nome é Maurício. Tá. Meu nome é Maurício, eu chuto 400 mil. 400 mil. Beleza. Quem mais? Temos 1.400.000 e 100 mil. E temos, a sorte de vocês é que deu problema
no concurso que eu estava participando na quarta-feira. Se eu tivesse sido aprovado, eu não estava aqui de maneira nenhuma, professora Karen, mas era o concurso da Mega Sena, né? Estava em 80 milhões a Mega Sena, está acumulado em 100 milhões, pessoal. Vocês fiquem espertos. Tá, deixa eu agora tentar aqui compartilhar. Ué, por que ele não... Janela, tá. Tá compartilhando aí para vocês? Tá. Sim, professor. Então vamos lá. Cada vez mais eu vou conversando com a Karen, com outros profissionais, e a gente vai aumentando a profundidade, o número de perguntas ao CONSEA, né? Então, das primeiras perguntas que eu fiz ao CONSEA, e vejam que a Lei Arouca, ela pode ser considerada antropocêntrica? Sim. Ela pode ser considerada especista? Com toda certeza. Mas, ainda assim, antes dela, o que nós tínhamos era uma legislação que versava sobre vivissecção, uma leizinha, eu acho que tinha uns 7 artigos, de 1978, 1779. Então, ela é o ideal? Na minha perspectiva, não. Mas ela já é um grande avanço, dado o que a gente tinha anteriormente aqui no Brasil. Precisamos melhorá-la, evoluir? Sim. Olha só, pessoal, dados do próprio CONSEA. Entre 2011 e 2015. Começamos em 2011 com 278 mil, lógico que os dados estavam começando a ser tabulados. Até a informação de 2015... vocês estão conseguindo acompanhar aqui ou querem que eu vá marcando com... Deixa eu pegar aqui a caneta e Tá dando para acompanhar, professor. Tá dando para acompanhar? Tá. Assim. Então, quase 1.300.000 animais. Vamos para a consulta de 2018. Vamos lá, dentre outras coisas. E foi exatamente essa. Aí eu já queria saber também quantas CEUAs, dentre outras informações, quantas CEUAs existiam no Brasil. E à época, quase 500 CEUAs no Brasil. Não, os dados são o mesmo, aqui eu me confundi. Os dados são... Só que está tabulado diferente. Então, se em 2015 nós tínhamos cerca de 1.300.000, a gente deve estar hoje, eu arriscaria, pelo aumento das pesquisas de desenvolvimento, entre 1,5 milhão e 2 milhões de animais sacrificados por ano no Brasil. Por que sacrificados? Porque, em regra, salvo raríssimas exceções, a destinação desses animais, quando acaba a pesquisa, vocês podem chamar de eutanásia, vocês podem chamar de ponto final humanitário, mas para os animais o resultado é um só, é a morte. Não tem outro nome. Vamos então para a consulta de 2021 que eles me responderam. Não, aqui foi a resposta e já casa, Karen, com o que a gente estava querendo saber. Olha quantas CEUAs a gente já tem. 817 CEUAs no Brasil. Aqui tabuladozinho por região e por estado. E aqui está, Karen, aquela provocação anterior à RN, que você disse, vamos discutir um pouco a RN, vamos. Atualmente, há em todas as CEUAs representantes de sociedade protetora de animais. Em caso negativo, quantas CEUAs não possuem referido representante de sociedade protetora dos animais? Imagino que o sistema deveria nos indicar quais são as CEUAs que não estão cumprindo a composição, a integralidade da sua composição. Professor, você está mostrando agora, é isso que você está falando? Eu ia falar.
Não tô, não tá aparecendo aqui. Tá, eu tô rindo porque eu lembrei aqui, eu tô vinculado a 2 instituições. Parei, vou tentar mostrar de novo. Tá. Aí, numa das instituições, meia hora depois, eu falando, aí tava com a canetinha em vermelho, fazendo os negócios, tal, não sei o que, todo empolgado, aí alguém faz um comentário parecido com: professor, era para estar acontecendo alguma coisa na tela. Tá, vamos lá. O mapa do Brasil vocês não pegaram. Essa terceira situação aqui, a consulta de 2011, 2021, ela não foi compartilhada, é isso? É. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, já Aí, consulta, agora deu. A consulta de 2021, já aqui. Agora deu. Já com 817 SEUAs. Uhum. A segunda pergunta foi exatamente aqui, querendo saber como é que está a questão dos representantes da Sociedade Protetora dos Animais nas SEUAs. E aí o que o Conselho vem é dar uma resposta assim, um pouco mais aberta do que eu queria. A correta e completa constituição da SEU é condição indispensável para qualquer instituição legalmente estabelecida no território nacional que produza, mantenha ou utilize animais para ensino ou pesquisa científica para exercer o credenciamento no Conselho. Assim, todas devem possuir representante da SPA. Em caso de negativa e ausência de resposta aos convites, consultor ad hoc com experiência em uso de animais, enquanto não houver indicação formal de sociedades protetoras de animais legalmente constituídas e estabelecidas no país, conforme estabelecido nas resoluções do Conselho. Aí o Conselho sequer indica quais são as suas próprias resoluções que tratam dessa... Não, porque se está conforme a resolução do Conselho, isso daqui é o que geralmente eu respondo em prova, né? Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, conforme a lei Arouca, você joga um geralzão, alguma coisa assim. O Conselho, não, eu queria uma informação específica. Para atender especificamente o presente questionamento, informe que foi realizado um levantamento sobre a quantidade de registros de membros de SPA e consultores ad hoc cadastrados na plataforma SIUCA. Sendo que, do total de 959 registros, 678 foram cadastrados nas SEUAs como SPA e 281 foram cadastrados como consultor ad hoc. Então, vejam o espaço que as sociedades protetoras dos animais ainda têm que ocupar nas SEUAs. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Os consultores ad hoc... É só tu, minha cara. É a Ana Lúcia que está falando ou não? Não, é a Ingrid. Não. Ah, desculpa, porque eu fico procurando aqui, se vocês quando falarem. E a Ana Lúcia está ao lado da carinha da Karen. Se você puder abrir o vídeo, Ingrid, quando estiver falando... Aqui, peraí. Que fica parecendo que eu tô ouvindo vozes do além. Peraí. Até agora eu... Achei. Não, porque agora... O que foi que aconteceu? Às vezes, eu já ia reclamar do sistema, às vezes o sistema funciona. Mas às vezes tem problema de USB. Você sabe o que é problema de USB? Que era o problema que eu estava tendo aqui. É usuário super burro. Agora eu vi aqui a opçãozinha, eu cliquei, aí fica todo mundo de um lado e quem está falando fica em destaque. Pode falar, minha cara. Ah, mas sexta-feira à noite, né, já está todo mundo cansado, tá com o USB ligado. Oh. Professor, eu estava vendo a aula do curso e tinha uma das professoras mencionando que, às vezes, né, os consultores das SEUAs, eles são pesquisadores também, que até disseram que quando eles participam da pesquisa, que eles não podem dar palpite, mas podem dar palpite do coleguinha, né? Depois. Então, isso acontece bastante. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui seu nome. Eles são os ad hocs, assim? Diz o teu nome novamente, por favor. Ingrid. Ingrid. Oi, Ingrid. Vejam, por essa informação aqui, nós temos 281 pesquisadores ad hoc cadastrados. Não são só os pesquisadores ad hoc que não podem ofertar manifestação
quando houver conflito de interesse na pesquisa. Então, o que acontece na SEU, que eu faço parte? Quando a gente vai relatar determinada pesquisa, em especial agora que está no virtual, a pessoa... não, eu faço parte desse grupo de pesquisa. Então, aquele pesquisador, aquele membro da SEUA, ele tem um conflito de interesse. Por quê? Por óbvio, ele tem o interesse de que aquele projeto seja aprovado para desenvolver a pesquisa. Então, ele se ausenta da apreciação naquele momento e depois retorna quando da avaliação do próximo PADC. A da UNB, antes de eu entrar, inclusive, estava também sem representante da SPA, da Sociedade Protetora. Fui eu que ingressei lá como representante. Também já tinha conversado com uma ou duas pessoas, aí me chamaram também, por coincidência, para conversar sobre o tema na semana universitária da UNB, e depois, mas você não quer fazer parte lá da cena? Eu quero, junto à fome com a vontade de comer, tem interesse em entender melhor o sistema e agir também na proteção aos animais. Lógico que a gente fica limitado dentro da SEUA àqueles normativos do próprio CONSEA. Eu não posso chegar, até porque não vai ser essa opinião que vai prevalecer. Eu não posso dizer, olha, todos os requisitos aqui estão presentes, a pesquisa está toda limpa, não tem nenhuma falha, o princípio dos 3 R's está sendo seguido, as 5 liberdades estão sendo respeitadas, mas eu sou contrário. Eu posso até me manifestar dessa forma, mas não será com esse tipo de argumento que você conseguirá barrar aquela pesquisa. Por óbvio que a gente está num momento em que eu espero que muitas dessas discussões elas sejam esvaziadas pela própria ciência. Então, experimentação animal, cada vez mais os métodos substitutivos estão aí. Acho que a gente precisaria investir ainda mais. Embora, assim, no momento atual não dá nem para falar muito em investimento em ciência, né? Porque é praticamente zero. A gente vai seguir o caminho que outros países que façam investimento mais forte nesses elementos estão trilhando. Fugindo um pouco aqui dessa temática da experimentação animal, mas também em relação aos animais, e também porque aí o LABEA vem trabalhando muito forte isso da UFPR, em especial a professora Carla Molento, é a questão da carne de laboratório. Então, talvez no futuro, quem não queira deixar de comer carne vai manter esse hábito, mas sem todo aquele sistema de crueldade e dentro de uma lógica bem menos danosa ao meio ambiente. A expectativa é essa. Uhum. Isso seria maravilhoso. As pessoas podiam parar mesmo. Olha, eu diria que eles fizeram há 10, 20... em muitos equinos, né, na época do Covid também. Eles estão fazendo ainda, eu acho. Acho que a pesquisa não foi interrompida, não. Olha, a questão da carne... esses equinos vão ser eutanasiados depois mesmo? A legislação assim determina, até por conta... Mais uma vez, não é a proteção animal, é a proteção ao ser humano, a própria, em termos gerais, a própria questão da saúde pública. Até porque a saúde humana e a saúde animal, elas são uma coisa só. Agora, foi a minha ou foi a sua conexão que ficou ruim? Que agora eu perdi a sua imagem. Eu tô aqui, eu tô te vendo bem. Tá me vendo bem? Então vamos em frente. Eu acho que então você fechou a câmera. Não fechei, não, tô aberto. Não? Então não. Pode ter sido a minha conexão, mas vamos em frente. Vocês estão me vendo e estão me escutando. Você está me vendo? Tô. Minha câmera está aqui. Professor, está aparecendo a sua tela de apresentação. Você falou alguma coisa, eu não ouvi. Isso, a minha tela. Mais ou menos. Eu vou aqui. Tá certo. Que tá vendo, que tá aberto. Tá, porque eu vou aqui para o quê? Tem alguém, pessoal, com o áudio aberto. Paula, você está com o áudio aberto? Eu não consigo fechar o áudio dela aqui. Fechou. Aí eu pergunto no 3.
O Conselho interpreta que as CEUAs que não possuem representante, elas estão irregulares? Aí o Conselho responde novamente. É requisito obrigatório para a obtenção, praticamente responde a mesma coisa do primeiro parágrafo anterior. Caso a instituição não possua essa informação, o sistema não permite solicitar credenciamento, então, ou tem que ter o do representante, ou a DOC. Agora, uma outra provocação que eu faço é, qual o esforço que essas CEUAs fazem para realmente ter alguém da sociedade protetora? Acho que, de repente, Karen, até no futuro, não sei se já existe, fazer um ofício não, do próprio fórum para o Conselho, questionando essa situação e conglomerando com a série de sociedades protetoras nacionais, se colocando à disposição para auxiliar no cumprimento deste requisito. O que é que você acha? Sim, professor, eu também acho. Eu comentei já com você, mas vou comentar com o pessoal que eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado e nessa pesquisa eu pergunto para as CEUAs, a pesquisa foi encaminhada através do Conselho para as CEUAs. Uhum. E aí uma das minhas perguntas é se tem representante da proteção animal na CEUA. E eu tive mais ou menos 70% de respostas dizendo que tem o representante na CEUA. Então, desse número de CEUAs que o professor comentou, 813, né? Então, e ainda considerando que algumas instituições têm mais de uma CEUA, então a gente sabe que a gente tem umas 1.000 CEUAs, e eu só tive 400 respostas ao todo, e dessas, 70% diziam ter o representante. Mas eu só tive 13 respostas de representantes, de pessoas se dizendo representantes da proteção animal. Então tem alguma coisa estranha. E eu concordo totalmente, a gente precisaria saber isso, né? E como que a gente vai fiscalizar, saber, ou poder fazer algum tipo de ação nesse sentido, para colocar pessoas nas CEUAs que estão sem representante da proteção animal, ou dar suporte para essas pessoas que estão, né? A gente não consegue nem saber se elas existem ou como isso está acontecendo. Porque o que acontece com o sistema CEUA-CONSEA? Ele espelha, em grande parte, o sistema CEP-CONEP, que é o sistema de controle ético da participação de seres humanos em pesquisa. O CEUA-CONSEA, ele tenta espelhar esse sistema. Só que o sistema CEP-CONEP, ele é mais antigo, ele é desde 96, com a resolução CNS 196, agora é a 466 que está em vigor já há algum tempo, mas ele tem um sistema já de treinamento, qualificação e creditação dos CEPs. E o sistema CEUA-CONSEA não. Olha aqui, cara, o que a gente estava conversando. Aí eu pergunto, tem algum programa de treinamento ou capacitação dos membros da CEUA, em ética animal ou direito animal? Em caso positivo, qual o treinamento ou a capacitação e qual a periodicidade? Porque, em tese, deveria ser periódico nesse treinamento, porque as técnicas, as tecnologias, elas vão evoluindo. Olha a resposta. Não é competência legal do Conselho exercer atividades educacionais de qualquer tipo. Sem embargo, vale destacar que o Conselho promove anualmente eventos voltados a integrantes das CEUAs, especialmente simpósios e fóruns. Aí vem bababá, mas efetivamente eles entendem que o Conselho não tem essa obrigação de realizar esta capacitação dos membros da CEUA. Mas, de acordo com a lei, ele não é obrigado a manter os cadastros atualizados, que é o que ela precisa? Desculpa? Ele não tem obrigação legal de manter os cadastros atualizados da CEUAS, quem são os integrantes, quem são os participantes? Sim, essas informações elas são alimentadas no sistema e a gente teria que ter
Todas essas informações, essas consultas que eu faço com base na Lei de Acesso à Informação. Certo. Aí você quer entrar na RN, Karen, então? Eu queria, professor, mas antes eu só queria comentar, quando alguém, eu não lembro o nome dela, perguntou dos ADOCs, só queria comentar que esse recurso de chamar um ADOC é super viável, assim, é super possível fazer isso. A gente, inclusive, tem uma proposta de ter uma lista de nomes de pessoas que seriam bons ADOCs no propósito de defender mais os animais, mas acontece que ninguém chama os ADOCs, esse que é o problema, né? Não sei se era exatamente isso, mas o ADOC é qualquer pesquisador que tenha experiência naquela área de pesquisa. Então, por exemplo, se a CEUA está julgando um projeto que é sobre peixes, sobre uma substância para ver se ela é tóxica para peixes. E não tem ninguém na CEUA que é especialista em peixes. Então, o ideal seria chamar um ADOC, mesmo que tenha representante da proteção animal. Era que isso quer dizer, mesmo com representante, ele pode ser chamado, não tem problema nenhum. É para melhorar a discussão da análise do mérito, não é do projeto. Sim, e no caso de não ter o representante da proteção animal, aí se torna obrigatório chamar um ADOC. Se não tem um representante da proteção animal e nem tem um ADOC, a CEUA estaria ilegal, né, professor? É o que eu considero, só que aí não vale o que eu considero, por isso que eu mando essas perguntinhas para o CONSEA para ver o que o CONSEA tá interpretando dessas situações. E, assim, eu acho que eu não vou conseguir a informação, mas pelo que já me foi respondido, pelo que a gente conversa, pelas informações que você trouxe, eu arriscaria dizer que a CEUA irregular no nosso país, porque não está devidamente preenchido com o representante ou com o ADOC fazendo a vez do representante. Sim. E é muito ousada até, né, sua pergunta para eles, né, professor? Eu pergunto. Assim. Não, muito legal que você faz essas consultas e como que eles têm a cara de pau de sair pela tangente, assim, né? Porque isso acontece muito, a gente tem a lei, né, a legislação lá falando que é obrigatório ter o representante da proteção animal. Se não tiver, tem que demonstrar que foi convidado 3 vezes e foi negado. Se não tiver essa prova e esse convite, não, e mesmo que tenha essa prova, tem que ter um ADOC e, com certeza, mas com toda certeza, tem um monte de CEUA que não tem isso. É por isso que, assim, a gente vai montando essas coisas, perguntas dentro do que a gente vai conversando e o que a gente pensa que ocorre para montar estratégias futuras, né? Imagina, sei lá, o Fórum e mais 5 grandes instituições nacionais de proteção animal fazendo uma comunicação ao CONSEA, dizendo que tem suspeitas. Deixa o carro passar, acho que é um ônibus. Passou. Dizendo que tem suspeitas dessas irregularidades. Acontece, a gente está no virtual. Tem suspeitas dessas irregularidades e que as CEUAs que estão irregulares, então, demonstrem que foi feito o convite e que essas ONGs, essas instituições, estão à disposição, não é para se chocar, não é para entrar em conflito com essas CEUAs, é para ajudar na indicação de nomes, porque, por exemplo, eu tenho certeza que a Vânia, a doutora Vânia, que está como presidente do fórum, conhece pelo menos umas 20 pessoas em cada estado, se não em cada cidade do país, que poderia estar compondo. Veja, o nosso curso aqui está com 120 pessoas. O curso passado foi também da mesma forma. São pessoas que estão interessadas na temática, são pessoas que estão se aprofundando no tema e que seria muito importante estarem, ainda mais em locais que essa cadeira não está sendo preenchida. Professor, eu estava aqui pensando... Chama só de Arthur.
Tá bom, Arthur. Cara, a gente tem 3 alunos querendo comentar. Você quer dar a vez para eles? Tá bom, quero. Claro. Vai lá. Pode começar, acho que a Leila levantou primeiro. O Tai não pede, o Tai manda, né? Não, eu tô olhando aqui o pessoal com a mãozinha levantada, daí eu falei, os alunos estão querendo falar. Ó, Leila, Juliana e Maurício estão com as mãozinhas levantadas. Pelo menos numa dessa vai vir o julgamento de ontem do STF. Bora. Posso falar? Pode. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Se você, minha cara, conseguir abrir o vídeo também, se não conseguir, não tem problema. Gente, eu tô em aula desde as 8 da manhã, assim, eu acho que eu tô um pouco não apresentável. Não, isso é besteira, mas pode ficar à vontade. Se não quiser abrir, não abre não. Mas esse negócio de hoje apresentável não, tá bom. Não, só hoje não, por favor, tá? Nesse caso, 2 perguntas. Uma pra Karen, que ela comentou da pesquisa que ela fez e que ela acha que está incoerente as respostas. Poderia solicitar CPF, nome, identificação das pessoas que eles dizem que são dos protetores, ou não, isso tem que ser sigilo, tipo, porque eles só responderam sim, tem, representante, né? E outra, sobre isso que vocês estão falando, de existir seuas ilegais, né? Assim, então, ilegais não, irregulares, que estão irregulares. No caso de comprovado, a pesquisa que foi aprovada num comitê irregular, ela pode ser interrompida? Essa pesquisa? Quer começar, Karen, ou quer que eu comece? Começa, professor, pode começar. É Arthur, Karen. Tá bom, Arthur. Olha, eu entendo que ela possa ser interrompida, mas possivelmente, se esse tipo de situação ficar configurada, eu acho que seria feito pela CEUA uma força-tarefa de reavaliação de todos os projetos. E acredito que todos seriam novamente aprovados, ou seja, eles iriam organizar de tal forma para também não prejudicar as pesquisas. E 2 pontos só que eu queria colocar. O primeiro é que, muitas vezes, o representante da sociedade protetora dos animais, espelhando também o que ocorre no CEP, ele pode se sentir um pouco deslocado ou um pouco constrangido a se manifestar, porque muitas vezes as decisões são muito técnicas. Como a Kai disse, é um estudo num tecido de um peixe que vai causar uma situação A, B e C. A CEUA, que eu faço parte, e eu acredito também que quem faz parte da CEUA deve ser, pelo menos as pessoas que eu já conversei, são mais ou menos nesse sentido. Os outros pesquisadores, os outros membros da CEUA, pelo menos da UNB, nós temos uma preocupação, não sou só eu como representante, todos têm uma preocupação muito grande com os animais, e quando há dúvida, é levantar a mãozinha, e mesmo quando a pessoa está relatando que tem dúvida, pede também auxílio dos colegas. Então, há uma troca de experiência nesses comitês e de colaboração muito forte. Eu ainda não presenciei, pode ser que ocorra em outros, mas eu nunca presenciei assim, esse aqui é o bonzinho porque sempre vai proteger os animais, esse aqui é o ruim porque ele vai aprovar a pesquisa de toda forma. Não, sempre é uma análise criteriosa, mas, mais uma vez, eu estou falando isso dentro da minha experiência pessoal. Karen, está com você para responder, então, a primeira pergunta. Mas só para complementar, as CEUAs são muito diferentes uma da outra, então tem de tudo. Da minha pesquisa sobre o CPF, na verdade, a gente tem que procurar garantir o anonimato dos participantes da pesquisa. Se a gente pede CPF, é uma forma de identificar, e aí eu estou violando um dos princípios que a gente tem que garantir ao participante, que é o de não ter a sua identidade exposta.
Então, eu não faria isso. Assim, você pode até fazer uma pesquisa que tenha identificação, se houver uma justificativa muito grande para isso, se forem seguidas as regras requeridas. Mas eu não faria isso na minha pesquisa, porque eu acho que eu constrangeria os respondentes, eles poderiam não se sentir à vontade, poderiam se sentir perseguidos ou expostos à perseguição. Então, o máximo que a gente puder não identificar os respondentes, é melhor, tanto para eles quanto para a gente também, né? Para a gente não ter viés ao interpretar os resultados e tudo mais. Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Se puder complementar, Karen, só rapidinho, eu acho que inclusive esse tipo de informação teria que ver com mais calma a própria LGPD, o que poderia ser feito, e para esse tipo de pesquisa, aí já não passaria pela CEUA, tem que passar pelo CEP, porque é pesquisa envolvendo seres humanos, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. O que poderia ser feito, de repente, dentro da pergunta que a colega fez, é que os CEUAs indiquem quais são as sociedades protetoras que estão ali presentes, e aí depois a gente poderia confirmar com a sociedade ou não, olha, vocês têm assento lá, ele está ativo, etc., para de repente também, no acontecer da SPA, indicou há 10 anos atrás e já faz 5 anos que o indicado não está mais lá, mas formalmente está constando a presença dele na CEUA. Entendi. Mas aí a sua pesquisa, Karen, fica vaga, né? Você não tem como ter certeza das respostas. Eu não tenho como ter certeza se os respondentes estão respondendo a verdade, né? Mas isso é meio que uma condição de toda pesquisa, assim, com seres humanos, né? Você não sabe se a pessoa está falando a verdade. Você tem que partir do princípio que sim, né? Mas esse é um erro que se aplica a todas as pesquisas, com questionário, assim, né? Mas... É um ponto a se pensar no futuro se tiver o resultado muito enviesado, né? De repente, tentar fazer algum tipo de controle nas próprias perguntas, mas eu acredito que não vai ser o caso dessa sua pesquisa. No caso da minha pesquisa, eu perguntei para todos os respondentes se tem representante da proteção animal na CEUA deles, para todos. E perguntei também qual é o papel deles naquela CEUA. Então, eu vou ter a resposta do representante da proteção animal também, daquela CEUA. Então, aí, quando eu for analisar, eu vou, talvez, identificar uma discrepância entre o que os representantes da proteção animal responderam e o que os outros membros responderam. Isso poderia ser uma coisa. Mas eu queria comentar a pergunta que você fez também, eu achei brilhante essa ideia de invalidar, que seria possível invalidar pesquisas que foram aprovadas por CEUAs que estão irregulares. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu acho que a gente, né, que está em universidade e tal, a gente pode fazer essa pressão nas CEUAs. Ir lá na CEUA e falar, olha, vocês têm representante da proteção animal? Aí eles falam, não. Mas não tem uma lei que fala que tem que ter e não sei o quê? A gente não precisa ficar esperando o Conselho ir lá fiscalizar as CEUAs. Nós mesmos podemos começar a questionar as CEUAs, se eles têm, né, o representante. Sim, quem está na universidade, sim, diretamente lá na CEUA e ver quem é o coordenador da CEUA, né, e fazer o questionamento. O ideal, inclusive, eu recomendaria, mas é porque eu sou cismado e sou da área jurídica, mandar um e-mail, né, para ficar registrado por escrito. Normalmente tem um servidor, uma servidora que faz o papel da secretária, né, da CEUA, ou do secretário da CEUA. E você tá com as inscrições? É porque eu não consigo, gente, acompanhar aqui do lado no chat. Eu nem abri o chat dessa vez. Agora, que tem uma pergunta. Tem uma pergunta agora aqui por último, mas eu não queria atropelar as outras.
Olha, o Thay tinha mencionado que tinha 3 pessoas na fila. Como só foi uma primeira pessoa, eu acredito aqui, acho que a nossa colega aqui vai falar. O seu som está fechado, colega? Não, ainda não. Quer tentar de novo aí, falando, para ver se está chegando aqui? Não. Escreve no chat, então, se for possível. Oi. Oi, eu sou o Maurício, eu sou um dos que levantei a mão há um tempo também. Opa, Maurício. Não sei se eu já posso falar. Pode. Eu acho que pode, até porque outra colega ali ficou ruim o áudio dela, faz parte do... Pode falar. Tá. Não, então, eu fiquei pensando em algumas coisas, né, que vocês falaram. Uma delas, 120 pessoas no primeiro curso, mais 120 nessa, acho que já começa a ter um corpo, e pelo que eu vi tem representatividade de vários estados, né, e não seria interessante, como uma meta desse curso, aí uma sugestão, ter um cadastro de eventuais pessoas interessadas em participar de CEUA como membros protetores, de modo que isso podia ser dado publicidade até para CEUAs, fazer um trabalho aí junto com as CEUAs, com o CONSEA, para saber, olha, você está com dificuldade de achar, você convocou e não apareceu ninguém? Existe uma lista nacional de pessoas interessadas em participar de CEUA, que passaram por uma formação que trabalhou aspectos éticos, técnicos, né, enfim. Eu acho que poderia ser uma ferramenta interessante, que poderia crescer e agregar até com outras sociedades, né? Essa é uma coisa. Outra coisa que eu ia falar é o que eu acho que eu sinto muita falta do CONSEA. Eu fui de CEUA por muito tempo e a gente não tem ainda muito Maurício, definida a questão deixa eu te interromper rapidinho. Fala, se der para abrir o vídeo e quando vocês forem falar, até para a gente... Explica um pouquinho aí quem você é, onde você está, o que é que você faz, que até agora eu só descobri que você é o Maurício e que você já foi de CEUA. Tá. Que nem a colega também, eu tô com aqui o dia inteiro em atividade aqui, mas tudo bem. Ó, eu vou dizer uma coisa, então, vocês não se preocupem comigo, porque a gente tá à distância, então não tô sentindo cheio de nada. Sou casado, tá minha bom, mulher tá ali do outro lado, tá tudo tranquilo. Tô até na rede aqui, então, eu sou Maurício, eu trabalho na Unifesp, sou médico veterinário e participei da CEUA por 5 anos lá, né, e então, assim, acredito que tem um pouco dessa vivência. A gente lá na CEUA atualmente tem um membro da proteção animal, que é a doutora Rosângela Gebara, e acho que isso foi um ganho muito grande, porque até então, antes da doutora Rosângela entrar, tinha sim as tentativas de chamar. Eu entendo que não tinha um esforço muito grande, assim, tentamos, não conseguiu, tem aquelas 3 convocações e guarda lá numa pasta para se um dia alguém falar que não tem, justificar, a gente tentou, né? Mas o que eu sinto falta, eu acho que precisaria... então, exatamente. Mas eu acho que precisaria ter uma fiscalização mais efetiva. Fica uma situação que o CONSEA fala, que o CONSEA não tem papel de fiscalização, porque a própria Lei Arouca fala que a fiscalização ficaria a cargo dos Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, são 5 ministérios. Já se tentou fazer vários comitês a pensar na fiscalização propriamente dita, porque aí sim, eu acho que era por uma fiscalização falar, estamos aqui, qual a lista dos membros? Quem é um membro da Sociedade Protetora dos Animais? Que sociedade ele faz parte? Porque tem que ser uma sociedade devidamente credenciada, né? E qual a participação dele nas reuniões? Ele pede as atas, né? Eu acho que falta muito fiscalização. E aí, passando para o micro, é a mesma coisa que acontece nas pesquisas. A CEUA aprova, mas falta fiscalização também na execução das pesquisas, né? Aprova-se coisas e que a gente acaba não sabendo se o pesquisador de fato vai executar ou não. Então, eu sinto falta disso, de que deveria ter uma coisa fiscalizatória, porque aí sim, você tem poder de chegar lá e ver qual pesquisa que está, que não está, saber quem é a pessoa, fazer esse levantamento, né? E um último comentário que eu queria fazer é sobre essa questão de invalidar as pesquisas. Eu tenho uma certa dúvida de que isso... Porque, tudo bem, por mais que a CEUA tivesse regular, a CEUA está na lei que ela sempre responderá por omissão, né? Acho que ela poderia aí ser
enquadrada como ter sido omissa. Mas o pesquisador, ele fez o papel dele, ele submeteu na CEUA, recebeu uma aprovação, pediu animais, começou a experimentar com animais, quer dizer, gastou animais, e imagina se no meio do processo ele recebe a notícia assim, olha, a CEUA lá, por um motivo alheio a você, estava irregular, sua pesquisa então, a sua aprovação foi invalidada, e aí? E esses animais que já foram utilizados, será que não pode ser um tiro no pé? Né? Eu acho que tem que pensar que na boa-fé objetiva aí do pesquisador que submeteu e fez o caminho que ele precisaria fazer, né? Então, só esses comentários que eu queria deixar. Ô Maurício, antes de dialogar com você, por que você saiu lá da CEUA? Cansou um pouquinho, dá uma respirada? A nossa instituição, ela trabalhou nos últimos anos para tentar regularizar a questão da responsabilidade técnica dos veterinários e contratou. A gente tem um corpo de veterinários relativamente bom, assim, então a gente entrou outros veterinários, eu pedi para sair por um tempo mesmo, por conta de dar um novo ar ali, dar uma renovada, e a relatoria é puxada, né? É uma CEUA só para uma instituição grande, então tem bastante relatoria semanal para fazer. Então, ante as atribuições que a gente tem aí no dia a dia, eu pedi uma folguinha. Mas pretendo voltar, eu acho importante. Eu gosto do trabalho de relator de CEUA, eu acho importante. Não, só foi por curiosidade mesmo. Eu concordo com você, a gente está aqui num ambiente assim, deixando fluir um pouco mais, não é? Eu acho que as CEUAs, naquele contexto de regularidade, da pesquisa, etc., e como eu disse, iria dar, como se fala na Paraíba, uma conchambrada, né? Iriam dar um jeitinho de resolver. Eu vou aproveitar, Karen, porque eu faço o papel dos dois lados, né? Eu faço o policial bom e o policial ruim. Eu fui aqui, às vezes passa mesmo despercebido, e é muito rico esse momento que a gente fica aqui. O Maurício fez referência ao artigo 21 da Lei Arouca. A fiscalização das atividades reguladas por essa lei fica a cargo do MAPA, da Saúde, do Ministério da Saúde, da Educação e da Ciência e Tecnologia, além do Meio Ambiente, nas respectivas áreas de competência. Eu acho que nunca foi feito nenhum tipo de fiscalização, não há nenhum tipo de comissão interministerial, nada disso. Acho que caberia aqui também, de repente, no futuro, Karen, uma provocação nesse sentido aos ministérios, para a gente entender como isso está se processando dentro dos ministérios. Já houve sim a tentativa da criação de um grupo de trabalho. Olha, isso faz tempo, eu chutaria que foi lá para 2016, 2017. Um grupo de trabalho para ver requisitos para fiscalização, que foi chamado um membro de cada um desses ministérios. Mas que eu saiba, essa comissão nunca saiu do papel, nunca produziu nenhum efeito. Isso foi em outras gestões da CEUA. Acho que eu chutaria mesmo 2016, 2017. Depois disso, o que eu soube é que o Conselho chegou a fazer uma parceria com o sistema dos conselhos regionais de medicina veterinária para que os conselhos pudessem fazer fiscalização, mas aí também a fiscalização do Conselho de Veterinária é limitada, porque o Conselho de Veterinário está lá mais para fiscalizar o veterinário, não a CEUA, enfim. Isso, ia ser só a fiscalização deontológica do profissional da área veterinária, né? Para mim, que não sou veterinário. Sim, foi isso que gerou muita... tanto que muita instituição, por exemplo, não aceitou que o conselho fosse vistoriar os biotérios, por exemplo, sem ter uma denúncia. E falou, a fiscalização sui generis do conselho é ver se está tudo regular em relação à responsabilidade técnica e tal. Ele só pode fiscalizar a questão de bem-estar, então se tiver uma denúncia, que ele vai ver se o veterinário foi negligente, se ele foi em perícia, né, ou omisso. É difícil o Conselho de Veterinária atuar contra um pesquisador que nem é veterinário, por exemplo, né? Então falta mesmo, tem um buraco muito grande na fiscalização. E eu acho que isso, a gente fica fazendo um grande teatro aqui, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas assim, o Conselho faz o cadastro, faz as coisas. A CEUA faz a revisão lá dos projetos, mas o que está acontecendo com o animal lá na prática, ninguém sabe. Eu acho que essa é uma realidade meio preocupante.
Porque não há estrutura. Eu acho que nenhuma CEUA tem essa estrutura para acompanhar em loco todas as pesquisas, o que estão ocorrendo. Né? Em tese, a gente parte do pressuposto de que aquele pesquisador responsável ele está cumprindo integralmente aqueles termos que foram apresentados no projeto. Sim, eu acho que muitos cumprem, né? Eu não estou discordando, não. Eu estou só trazendo outros elementos. Mas é porque falta uma fiscalização sistematizada e até mesmo assim, não tem nenhuma regulamentação. É só esse artigo 21 que você citou, né? Aí fica muito em aberto, está muito vago ainda, né, a fiscalização. Deixa eu só comentar aqui uma coisa que o Maurício falou e eu já passo para quem está querendo perguntar. Essa sua proposta de fazer assim, um recrutamento de pessoas que estão interessadas, a gente já começou a fazer isso, vou até colocar o link aqui do nosso formulário no fórum. A ideia desse formulário é que as pessoas falem sobre a intenção delas de representar a sociedade, de ser representante da proteção animal nas CEUAs. Aí a gente pergunta o estado, a disponibilidade da pessoa, pede o e-mail, para quando alguém procurar a gente pedindo indicação, e já aconteceu de CEUAs procurarem a gente, né, o Fórum Animal, falando que queria uma indicação de algum representante para uma CEUA, e a gente indicou a pessoa de acordo com o estado e a cidade, né, que a gente tinha. Então eu coloquei aqui o nosso formulário, até se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, acho que é um banco que a gente pode formar de pessoas que estariam dispostas a ser representantes. Quem que está na fila para falar? Vocês me ouvem agora? Sim. Sim, quem fala? Legal. Deixa eu então só avisar para o pessoal. Quando alguém fizer algum comentário aqui no chat que for ligado a alguma pergunta que está acontecendo, eu meio que vou pular um pouquinho a vez, tá? E aí eu leio essa pergunta só para a gente não precisar voltar nos temas. Então, por exemplo, a Karine Abreu comentou algo aqui sobre não ser possível fazer uma representação ao Ministério Público por conta dessa não aplicação da lei, que é referente à pergunta da Juliana. Então, se o professor quiser comentar agora, aí a gente pode seguir para a Leila, que é a próxima. Qual era a pergunta da Juliana? Aí você me quebra, tá? Não, eu vou ler o comentário quando for na hora, né? Que daí você não se perde. Tá, vamos lá. Mas, em tese, poderia sim haver uma provocação para o Ministério Público, independente da pergunta da Juliana anterior. A gente tem evoluído muito, de uma maneira geral. Quem foi que fez essa... Você falou aí, quem fez essa segunda pergunta? Karine Abreu. Quer que eu leia a pergunta na íntegra? Não precisa não. Então, a gente tem evoluído muito, Karine, na questão animal nos últimos anos no Brasil, graças à movimentação, à organização, ao aprofundamento, inclusive dogmático, dessas questões, e isso tem refletido nas instituições. Veja, a CAD já trouxe esse exemplo, correlacionando a sugestão do Maurício, as ordens dos advogados do Brasil, as subseções, quase todas, eu arriscaria dizer que tem comissão de proteção animal ou de direito dos animais. O IBDFAM já tem, em alguns locais, comissão o IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, comissão de família multiespécie, e nós temos também, em alguns locais, além da promotoria de proteção ao Ministério Público, ao meio ambiente no Ministério Público, nós já temos alguns núcleos também de proteção animal. Minas Gerais é um exemplo. Aqui em Brasília a gente não tem o setor próprio, mas a gente tem a doutora Luciana Leitão, que é da Promotoria do Meio Ambiente, que a questão animal faz parte deste conteúdo e ela é bastante atuante. Mas entendo que poderia ser feito sim. Não sei quais seriam os desdobramentos, ou a depender do local, talvez não houvesse
um interesse tão grande no sentido de tomar medidas mais energéticas, mas pelo menos um pedido de informação inicial do Ministério Público já geraria um desconforto, uma atenção a mais dos membros daquela CEUA no sentido de regulamentar. Eu não iria inicialmente por esse caminho, porque você já cria uma situação um pouco de atrito. Eu iria por aquele caminho inicial que a Karen falou, de mandar um e-mail, perguntar como é que está a Constituição para entender, e se for o caso, inclusive, se houver, por exemplo, se seu interesse é compor lá a CEUA que não tem um membro, já nesse primeiro contato, já se colocar à disposição. Por que disto? Porque há N situações. Vai ter situação que a CEUA fez 3 comunicados, 3 convocações, só pro forma, e agendou lá na pasta? Vai. Mas vai ter outras situações que, por não ter esse diálogo entre a universidade e as sociedades protetoras, muitas vezes está vaga essa cadeira porque não houve essa conexão. E as CEUAs, muito delas, têm também interesse em estar completa em todos os seus membros. Então, eu iria no passo a passo, mas começando pelo diálogo. Eu não iria inicialmente já para o enfrentamento da questão propriamente. Karen, você quer comentar? Não, professor, eu estou de acordo. Sim, senhora. Legal, vamos lá, tem muita gente querendo falar, estou gostando de ver, gente, podem ir se inscrevendo aí. A Leila disse que não precisa mais, seria a próxima. Depois da Leila a Leila que estava com áudio ruim, que não conseguiu ter o áudio, que o áudio estava sem áudio. Isso, eu acho que na hora que ela tentou não foi. Que chato. Tá. Agora é a pergunta da Ana Lúcia, então quando eu estiver lendo aqui, só não mandem mensagens no chat, que senão sobe tudo aqui, tá? Eu vou ler a pergunta da Ana Lúcia, vocês dois podem se preparar. Gostaria de perguntar se eu, como representante do CRMV em Comissão de Bem-Estar Animal de meu estado, posso solicitar via CRMV um levantamento das CEUAs. Karen, quer começar? Eu gosto do Tá, que ele já sabe quem tem que começar as perguntas, já joga a bomba lá para cá e eu só balanço a cabeça assim. A Karen estava sofrendo com esse levantamento de CEUAs aí, ela pode começar. Então, eu diria que não. Eu acho que o CRMV não tem uma diferença de qualquer outro cidadão para fazer esse levantamento, assim. Qualquer pessoa pode mandar uma pergunta para o Conselho e pedir esse levantamento, mas a gente tentou fazer isso, eu pedi o levantamento e eles falaram que não poderiam fornecer esses dados, não podem fornecer os dados das CEUAs. Então, eu acredito que o mesmo tenha que valer para o CRMV, não tem por que ser diferente. O que você acha, professor? Nessa não é a minha vez que eu só balanço a cabeça, não. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que ela estava querendo mais como se fosse fazer uma fiscalização institucional como o CRMV lá, não para uma fiscalização in loco? Será que não foi isso? Ela quer uma lista das CEUAs. Lê de novo, Thay. Ela quer que o CRMV forneça uma lista das CEUAs existentes. E ela representa a proteção animal dentro do CRMV. Não, então eu que interpretei errado. Não, eu concordo com você, Karen, até porque, embora o CRMV esteja diretamente ligado ao bem-estar animal, não há só membros médicos veterinários, né, na CEUA. Agora, lógico, mais uma vez, é porque eu sempre tento ir primeiro no caminho do diálogo. Sempre é bom, se possível, o CRMV... Eita, Thaís, isso é coca, mas eu olhei aqui, parecia o vinho. Chega, deu vontade de tomar uma taça de vinho na sexta-feira. É um vinho mesmo, porque é só vinho? Pra aguentar, é um vinho. Mas é sempre bom o diálogo institucional entre o CRMV e a CEUA de se colocar à disposição. Mas eu concordo com a Karen. Acho que em termos de pedir listagem...
Deixa eu só dar um exemplo do que eu precisei fazer para conseguir mandar para todas as CEUs. Primeiro, eu pedi a lista das CEUs, já que eles têm, né, o CIUCA, eles têm no cadastro e tudo mais. Quando a gente entra naquele site que o professor colocou aqui a imagem, que mostra 800 e tantas CEUs lá não tem o nome das CEUs, mas não tem contato. Então, lá tem nome das CEUs, tudo, o cadastro delas, mas não tem o contato. Então, como é que eu ia mandar um e-mail para todas as CEUs? Eu pedi essa lista de e-mail de todas as CEUs para o Conselho. Aí, o que eles falaram foi, nós mandamos um e-mail para você. Então, você manda o e-mail aqui para a gente vai analisar, ver se a gente concorda, e aí eles mandam para as CEUs, mas eu não tenho como eu diretamente mandar para as CEUs. Até porque em algumas CEUs você acaba sabendo que existe, né? Pode até não saber onde está, mas você sabe que na UNB vai ter uma CEUA, na USP vai ter uma CEUA, mas e os outros locais e o contato, né? Respondida, ela já viu ali. Eu acho que é o Thay agora. A próxima pessoa a falar é a Isabelle. Isabelle é minha colega de CEUA. Isabelle, você tá aí? Isabelle, você está entre nós, Isabelle. Qualquer coisa, enquanto a Isabelle se prepara, o próximo é o Idael. Isabelle e Idael não... Bom, se nenhum dos dois responderem ali, qualquer coisa, caso vocês retomem, pode mandar ali no chat, que daí eu volto para vocês, tá, pessoal? Depois... Para nossa promessa não ficar tão errada assim com o professor, que tal a gente, então, encerrar? Eu tava pensando nisso, viu, cara? Eu vi sua carinha. Não, a minha proposta é que a gente... Vamos fechar o seguinte, vamos pegar mais, sei lá, tem quantas aí, Thay? Vamos pegar umas 5 perguntas e aí a gente fecha, pode ser? Para também não... Tá, pode então ir para a Natália Romera. Vamos no meio termo, cara, a Karen sempre me enrola. Thay tá ali no vinho, eu vou abrir um vinho também, já, assim que eu sair daqui. Tá funcionando? Tá funcionando? Tá, estamos lhe ouvindo. Tá bom. A minha primeira pergunta é em relação ao que a Karen falou. Eu sou a Natália, tá? Aqui do Rio de Janeiro, da UFRRJ. Força, luta e resistência aí. A gente tá precisando. Uhum. Bom, a Karen comentou sobre nós termos esse papel de perguntarmos as próprias CEUAs se tem na composição, né, um representante da Sociedade de Proteção Animal. Aí eu queria comentar um caso que acontece comigo. Eu sou do curso de zootecnia e, às vezes, por conflitos de interesses, até as informações, né, que a gente tem aí, a lei de acesso à informação, as informações públicas, né, das políticas e ações dos órgãos, às vezes eu pergunto ao coordenador e eu tenho que... Ele me faz, tipo... me dá um motivo para você querer essa informação, sendo que não precisa. Então, nessa situação, como é que faz? Principalmente, acho que eu comentei na última vez, que quando eu pedi o regimento interno, aconteceu a mesma coisa. Ele me perguntou o motivo pelo qual eu queria o regimento interno. Para fornecer o regimento interno? Sim, e ele é trancado no Google Drive, tá? Precisa de acesso, precisa de permissão. Eu não sei se vai ter para as universidades específicas, mas eu acho que sim. Quando eu faço esses questionamentos, mas normalmente, Natália, são qualquer coisa, pega meu contato depois com a Karen, normalmente são órgãos federais. Então eu entro no portal da transparência, talvez, mas a Federal do Rio é órgão federal, deve estar lá no portal. Eu entro no portal da transparência e requisito a informação
com base na lei da... Eles podem até não responder o que eu quero, assim, dar aquela somebody love, etc., mas eles se manifestam. Entendi. A outra situação foi que o professor mesmo comentou sobre essa fiscalização, né? Quando o outro colega estava dando o parecer dele. Isso. A fiscalização, né? As visitas aos biotérios ou até mesmo setores onde estão acontecendo os projetos técnicos, científicos, né? Esse dever da CEUA, ele é um dever que basta ela decidir se vai ou não, ou é um dever, assim, inerente, que ela tem que ir fazer essas visitas, essas fiscalizações. Porque eu já cheguei a conversar com professores, né, que são pesquisadores e têm os projetos submetidos a CEUAs, e eles relatam de que não ocorre essa visita. Vamos lá. E aí a Karen complementa. Eu entendo que aqui no termo do artigo 10 da Lei Arouca, por isso que eu deixo ela abertazinha, está dentro das competências. Cumprir, fazer cumprir, no âmbito das atribuições, toda a legislação aplicável. No caso lá da onde eu estou vinculado, da UNB, você faz parte da CEUA, Natália? Não faço parte da CEUA, não. Eu sou só uma aluna. Só para saber. É que eu sou de um projeto de bem-estar animal e a minha professora, coordenadora do projeto, ela tem uns desentendimentos com o instituto dela. Então tudo se torna mais complicado. Tá. Vou esquecer o que eu estava falando. É o horário já, da sexta-feira. Tá, lá na UNB a gente ia fazer uma visita. A gente não chegou nem a... Não era uma vistoria, não era uma fiscalização, era uma visita para acompanhar todos esses ambientes, no biotério, etc. Só que aí veio a pandemia. Inclusive, eu comentei com o pessoal, olha, eu tenho todo interesse de acompanhar, de ir até para conhecer também, para a experiência própria. Eu acho que, via de regra, não acontece muito essas fiscalizações in locus. E muitas vezes não é culpa da CEUA. Por quê? Porque a CEUA é igual ao CEP. É um trabalho quase que voluntário. Você não tem horas, não tem horas destacadas para aquilo ali, não tem remuneração, não tem pontuação qualquer que seja no portal da CAPES. Então, há uma falta de incentivo e de estrutura para manter. E aí eu fico tanto na CEUA quanto do CEP, e falo isso porque também já fui do CEP, da Faculdade de Saúde da UNB. Então, além de todas as atribuições que todo mundo já tem, você ainda traz para si as atribuições da CEUA. Então, e para mim, não sou nem vinculado, não sou nem servidor da UNB. Ora, eu estou deixando, sei lá, de estar trabalhando no meu escritório, de estar escrevendo um artigo, de estar com minha filha, de estar com minha esposa, para estar participando das reuniões, para estar relatando o processo. Então, é esse o contexto que eu trago para você, Karen. Pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma olhada cuidadosa na RN 51, que é uma dessas 4 últimas que saiu numa batelada só, que ela fala sobre composição, funcionamento e competência das CEUAs. E, até onde eu sei, não é obrigação da CEUA fiscalizar. A CEUA tem que monitorar, mas ela pode monitorar por meio do contato com os pesquisadores. Ela não tem que obrigatoriamente ir lá olhar, até onde eu sei. Mas eu vou pedir para vocês olharem com bastante cuidado a RN 51, porque ela compila tudo o que as RNs e a Lei 11.794 fala sobre competência, funcionamento e composição das CEUAs. Sobre o sistema CEUA só uma coisa que eu pensei. Perdão. Uma coisa que eu pensei aqui, gente, e queria saber, Arthur, o que você acha também, se não seria interessante uma tentativa por meio do Conselho de que as CEUAs fossem obrigadas a
a disponibilizar o regimento interno delas e a composição. A CEUA da UFSC, da Federal de Santa Catarina, lá tem a composição, tem o nome de todas as pessoas, o cargo que eles ocupam e tem o regimento interno também. O que vocês acham? Olha, eu vou falar para a Natália aqui também, que eu acabei de entrar novamente aqui, dentro disso que você falou, entrei na CEUA da UNB e também, tá? Inclusive agora eu acabei de ver que meu nome está escrito errado. Aqui no próprio site nós temos regimento interno, Natália, disponível na CEUA da UNB, os formulários para facilitar os pesquisadores, as orientações, os integrantes, legislação e dúvidas mais frequentes. Achei bem estranho esse contexto que você relatou, mas é como a própria Karen também já falou. A gente tem diversas situações em todo o Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui o chat aqui, para colocar lá o link da CEUA da UNB, Natália. Coloquei aqui para você. Show, vamos seguindo. Idael, veja se você consegue desbloquear o seu áudio, por favor, e daí a gente descobre se você consegue, se a gente te ouve. Dá um clique só e espera um pouquinho, porque essa plataforma eu percebi que se você clica 2 vezes tentando... A Isabelle é a mesma coisa, se a Isabelle quiser tentar. Que pena, né? Porque é sempre um diálogo tão bom, não é, Karen, que a gente tem aqui, sempre propositivo. Quando você falou da RN, outro elemento que eu queria destacar, além de considerar a própria lei de experimentação animal, repetindo, um avanço, é que ela trouxe uma lógica muito interessante para fugir, entre aspas, do Congresso Nacional. Ela permite que o próprio sistema, por si só, vá se modificando, vá evoluindo. Às vezes não dá para acompanhar tudo, como a Karen disse, eu acho que nesses últimos 10 dias foi o quê? Foi uma penca de RN aí do Conselho. Ainda tem que parar também para ler devagarzinho. Mas imagina se cada elemento desse precisasse passar pelo Congresso Nacional. Sim, essa questão das RNs acaba sendo uma possibilidade, né, de ir detalhando mais, porque a lei 11.794, ela acaba sendo muito genérica, né, e as RNs vêm detalhando, vêm trazendo mais contexto. E acompanhando a evolução também, né, vem novo método substitutivo, e aí vai ser incorporado, faz consulta pública de determinado conteúdo, muito... dá um dinamismo maior à legislação, de que se fosse sempre essas alterações no Congresso Nacional, e também evita de a gente correr riscos no Congresso Nacional, né? Porque às vezes você está falando, você quer tratar de alhos e o pessoal lá risca os alhos e coloca só os bugalhos na modificação da lei. A gente fica à mercê do Congresso Nacional. Por exemplo, talvez a Lei Arouca não passasse nessa atual composição do Congresso Nacional. É verdade. Sim. Mesmo a própria Lei Arouca, eu acho que foram mais de 10 anos de tramitação até ela ser aprovada. E o Conselho, ele revoga bastante, né? As RNs, ele reformula, revê constantemente, né? Esses últimos dias teve não só a publicação das novas RNs, mas teve também aquele quiprocó da RN 49 lá, aquele rolo todo, que também precisaria de uma discussão, né? Mas aí a gente está com uma dificuldade aqui de conseguir ouvir, né, todo mundo. Então Oi, pode falar, pode falar. Não, pode falar, Thay. Não, eu ia comentar que quando o pessoal falou a respeito de pessoas fiscalizarem as CEUAs, seria possível começar um movimento
para que as pessoas saibam que aquela CEUA não segue os procedimentos e aos poucos ela deixa de ser procurada pelos alunos? Thay, eu entendo nesse caso que não. Quando a gente está falando em fiscalização, eram perguntas mais genéricas. Eu entendo que não cabe e não é possível, por exemplo, eu chegar lá na CEUA e dizer, quero ver um protocolo, quero acompanhar essa sessão. Isso não é cabível, era para tentar entender a composição. Aí, em relação a deixar de utilizar aquela CEUA, eu não sei se em outros locais tem mais de uma CEUA, mas na UNB só tem uma CEUA. Então, não tem escolha. Ou o projeto, ou você não faz a pesquisa. Então, ela vai perpassar por a CEUA da UNB, diferente dos CEPs. Os CEPs, nós tínhamos na UNB à época, eu acho que 3 CEPs. Eu era da faculdade, do CEP da Faculdade de Saúde, mas nós tínhamos mais CEPs. Karen? Eu acho que quem perde com a CEUA, na verdade, ela não vai perder nada se as pessoas deixarem de usar. Ela vai até ganhar, porque vai ter menos trabalho para avaliar. Só que quem vai perder são os pesquisadores que precisam da CEUA, né? Eu acho que essa pressão, a CEUA responderia à pressão se houvesse uma pressão da comunidade, né? Seja do centro de pesquisa ou da universidade. Se ela fosse cobrada, porque as pessoas estão ali voluntariamente para fazer análises éticas, teoricamente. Se elas fossem questionadas, elas não teriam como fugir disso, né? Mas assim, fazendo também, mais uma vez, como você disse, as pessoas estão lá voluntariamente. Se eu estou voluntariamente na CEUA também, até na pergunta anterior de uma colega nossa, começa a chegar questionamento do Ministério Público, vai ter investigação, vai ter isso, aquilo, outro. Quer saber de uma coisa? Já que está muito complexo, já que está dando muito problema, vou sair da CEUA. Não vou querer mais continuar na CEUA, porque, como a gente conversou aqui, não tem, entre aspas, muitos benefícios profissionais em termos de carreira. Tem benefícios porque eu quero aprender, eu quero proteger os animais, eu quero entender o sistema. Eu concordo com vocês, eu só acho que se houver uma pressão muito grande nesse sentido de judicializar, de penalizar, de criminalizar, pode acontecer que tenha um esvaziamento. Não sei, o que você acha? O esvaziamento da CEUA? Da CEUA, sim. Porque, assim, a CEUA não tem... eu não sei o quanto a CEUA é preocupada com credibilidade, quanto os participantes da CEUA estão preocupados com o que a sociedade acha deles. Porque eles não ganham nada para estar lá e, né, eles também não têm vantagem em estar lá. Então, eu não sei exatamente que tipo de pressão eles responderiam melhor. A que tipo de pressão eles responderiam melhor, né? Eu acho que teria que ver com a pressão e, mais uma vez, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de melhorar o sistema, apontar onde é que estão as falhas, no sentido de, olha, como você está fazendo, olha, não tem todos os membros, então tem que trabalhar, vamos disponibilizar, vamos ver aqui, construir um sistema como tem no CEP, de qualificação, de creditação, de avaliação no futuro, de cursos de ética em pesquisa com animais como é esse. Veja, há quantos anos é feita pesquisa no Brasil com animais? A Lei Arouca só é de 2008. Em 2020, graças a vocês, a gente tem esse curso. Mas olha os espaços que tem assim dentro dessa matéria, que a gente ainda precisa aprofundar e evoluir. Sim, eu acho que também, talvez a CEUA precise de mais interferência da comunidade, porque acaba ficando assim, pesquisador, CEUA, Conceia. Essa a tríade, né? Aí o Conceia tem as leis, a CEUA segue as leis do Conceia,
e o pesquisador não está tão preocupado assim porque ele quer ter o projeto aprovado. Parece que falta gente envolvida, falta a comunidade participando. Mais uma vez, quem A tá... ideia do Idael é bom. Calma, deixa só eu já vou para você, tá? Senão eu perco aqui o tempo. Beleza. Já vou para você. O seu deve estar inscrito aí. Uma forma, de repente, de conseguir aumentar essa pressão seria dar mais publicidade. Então, as CEUAs se publicassem, não os projetos, mas quantos projetos analisou, quantos animais foram sacrificados, sei lá, anualmente, quais foram os tipos de animais, de espécies. Talvez a gente consiga começar uma sensibilização ainda maior da sociedade, cara. Eu concordo com você. A gente tem só que ver qual seria o caminho, né? Um instrumento para chegar ao melhor caminho a traçar. Vai, Thay, desculpa. O Idael dá uma boa ideia aqui, ó. Ele fala que a pressão ela tem que ser externa, e eu entendi mais ou menos aqui que é bloquear acesso a financiamento e publicação. Então, talvez se a CEUA, se o trabalho ou alguma agência fomentadora visualizasse que o trabalho foi aprovado em uma CEUA que não tem credibilidade, mas daí tem que ver quem que vai fazer esse ranking de credibilidade, né? Se for por essa CEUA, talvez a pessoa não consiga garantir o financiamento ali pelo ranking do fomento. O financiamento é um bom caminho, com a sua observação. O financiamento eu não sei como funcionaria. A publicação, eu acho que as revistas, embora não seja a minha área, as revistas só publicam, fazendo aqui um paralelo com o que ocorre nos CEPs, se tiver a aprovação da CEUA. O pessoal que é da medicina veterinária deve ter mais informações mais precisas do que eu, mas eu acredito que seja o mesmo espelhamento. Então, se eu fizer a minha pesquisa e não passar pela CEUA, não vai ser publicado, pelo menos não numa revista de credibilidade não indexada. E outra, se eu fiz a minha pesquisa e não passei pela CEUA e publiquei, eu estou dando publicidade do cometimento de um ilícito penal. Também não é uma estratégia muito inteligente, porque eu estou dizendo para todo mundo, ó, violei a lei é louca. Legal. Ó, então a gente vai passar então a palavra. Oi, alô? Alguém conseguiu? Vocês me escutam? Sim. Quem fala? Posso falar rapidinho? Que eu tô tentando falar, Isabelle, eu não consigo. Tô caindo, voltando, caindo e voltando. Pode, Isabela. A gente finaliza com a Isabela, então? Pode ser? Tem daí só a Luísa. Pode ser a Isabela? Não, pode ser Isabela e Luísa, pode. Vamos lá. Fechou. Então, eu sou veterinária, eu trabalho na CEUA também, junto com a Karen, né? E essa questão agora que vocês falaram, os projetos de financiamento, eles só aceitam projetos já licenciados pela CEUA, igual a revista, exatamente igual foi dito aí. Então, eles não vão aceitar nenhum projeto para bolsa de financiamento sem a licença da CEUA. E em relação também às inspeções, a gente tem que fazer inspeções obrigatórias, né, como a CEUA. A gente precisa fazer essas inspeções, inclusive na sala da CEUA. Ué. Essa foi a Isabelle. Até pedindo registros e tal, de acompanhamento, de endpoint, de várias coisas, né? Então, realmente, a gente tem que fazer essa inspeção assim como CEUA. Era basicamente isso que eu queria falar. Algumas outras coisas também, mas acabaram falando. Desculpa eu não ter conseguido falar antes, porque eu estava dirigindo, uma confusão. Estava no hospital, enfim. Obrigado pela colaboração. Então, veja, Thay, que o que o colega propôs já existe, tanto nas revistas como no financiamento, essa barreira. Quem atesta daí? Ele pergunta. Quem atesta é a CEUA. Aí a gente pode entrar naquele questionamento dele. Quem atesta que a CEUA está regular. Quem atesta, em tese, o CONSEA, porque a CEUA manda todas as informações dela para o CONSEA, da sua Constituição. Se a Constituição, em tese,
Porque em tese, porque no Brasil acontece de tudo. Se não tiver regular, ela não vai ser implantada pela CEUA. Depois ela, pelo CONSEA, perdão. Depois ela pode, a sua Constituição ficar irregular? Pode. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa, aquela questão da nomeação ad hoc, etc. Não é isso, Karen? Sim, sim. Sim. Não tem ninguém do Conselho que vai lá na CEUA ver se tá tudo certo, né? Isso não tem mesmo. É a autodeclaração, né? É uma autodeclaração, é verdade. Uma coisa que é importante e que dá para a gente, que representa algumas instituições fazer, é começar, por exemplo, em eventos, como conferências internacionais e etc., começar a pedir as CEUAs, os CEPs, que são essenciais para os trabalhos e apresentações, né? E daí, na análise, na comissão científica, a própria comissão começar a analisar se a CEUA que validou aquele processo é uma CEUA que segue as diretrizes mínimas, que daí são de bem-estar e etc. Se não segue, o trabalho é negado de apresentar dentro dessa conferência e devolve, a CEUA que você aprovou não segue. Daí a pessoa vai falar, opa, preciso escolher melhor a CEUA. Daí volta no problema, mas e se eu tenho só uma CEUA? E outra coisa, em tese, mais uma vez, em teoria, todas as CEUAs, elas seguem e respeitam a Lei Arouca e os demais normativos posteriores. Então, é um pouco difícil, pelo menos pensando aqui rapidamente, vislumbrar como isso seria efetivado. Mas é um caminho para a gente se pensar, né? A gente está construindo. Isso aí. Vamos lá, Luísa. Você quer tentar abrir o microfone para a gente ver se a gente consegue te ouvir? Luísa, para a gente fechar a noite, que eu tenho uma pequena ali que está me esperando e tem uma garrafa de vinho ali que está me esperando também. Vocês me ouvem? Sim, Luísa. A minha pergunta é em relação ao que vocês estavam falando antes sobre a dificuldade das CEUAs fiscalizarem na prática os projetos, né? E também tem a ver com essa questão, né, da comunidade, enfim, está mais envolvida. Não seria possível a CEUA aceitar denúncias de possíveis maus tratos que aconteçam na prática dentro de projetos? Alguma coisa assim, para ter uma fiscalização mais específica de algum projeto que pareça que não está andando conforme conforme os parâmetros de bem-estar, o que tinha sido estipulado em teoria, enfim. Karen, quer começar ou quer finalizar? Não, pode falar você, professor. Eu acho que é possível, sim. Eita, saiu o nome. Na Isabelle foi anterior. Luísa, é possível. Eu só acho que é mais difícil também haver essa fiscalização, porque normalmente quem está em contato com os animais é a equipe do biotério e a própria equipe da pesquisa. Então, em tese, se a equipe da pesquisa não está seguindo aqueles elementos de bem-estar, dificilmente eles próprios vão se autodenunciar. Mas lembrando também que na pesquisa a gente tem um médico veterinário responsável exatamente para acompanhar esses elementos. Eu acho que uma coisa que poderia facilitar nesse sentido é se tivesse mais critérios, assim, né? Por exemplo, o bem-estar animal. Ficou uma coisa vaga, assim, tem que ter bem-estar animal. Mas não tem critérios claros de coisas que, quer dizer, tem um pouco, mas poderia ser mais, poderia ter um guia, assim, mais especificado de coisas que precisam ser cumpridas, porque aí para eventuais visitas, monitorias e fiscalizações, daria para ir direto nesses dados, nessas informações, observar esses parâmetros. Acho que isso seria uma coisa que facilitaria, assim, um pouco. Um parâmetro que, não sei lá na CEUA da Karen, mas que às vezes a gente observa que o pesquisador, às vezes quando não é tão experiente, ou às vezes esqueceu, é o ponto final humanitário. Ele não prevê no projeto. Então, o projeto é reprovado, é posto com pendência, para que o pesquisador indique ou informe como é que está pensando o ponto final humanitário, que é aquele momento que, mesmo sem ter acabado a pesquisa, por conta da condição do animal, é necessário eutanasiar o animal.
Eu até fiz assim esse comentário porque dentro da universidade eu já escutei boatos assim sobre outras instituições e situações em que estagiários viram alguma coisa que pensaram que não estava, e não com animais tipicamente laboratórios, né, mas experimentos feitos com cães e gatos, por exemplo, que eu acho que o pessoal talvez até acabe, enfim, está dentro do hospital universitário, que várias pessoas têm acesso, então eu acho que talvez até em algumas situações assim seja mais fácil pessoas de fora da pesquisa entrarem em contato com animais e verem, né, alguma situação que pareça ser irregular, assim. Isabelle, cães e gatos, se for pesquisa, está dentro do escopo da lei Arouca. Agora, se for um atendimento de urgência no hospital veterinário universitário, aí não. Mas eu não digo por estar lá no hospital e mais pessoas. Eu digo acesso, pela situação específica. Assim, a situação específica dos animais que parecia inadequada dentro de um projeto que sim, já era pressuposto que se utilizasse esses animais. Em tese, não deveria ter nem passado, né, pela CEUA. Se não desmerecendo, mas se o estagiário, que ainda está ali numa formação acadêmica, consegue perceber essa situação, a CEUA, que é composta normalmente, em sua grande maioria, por professores universitários, que já com bem mais experiência, esse projeto não deveria ter sido nem aprovado. Só lembrando que, desde 2020, desde o ano passado, com a aprovação da Lei Sanção, maus tratos a cães e gatos, a pena não é mais de 3 meses a 1 ano, não, é de 2 anos a 5 anos. Pessoal, eu queria dizer que se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem continuar algumas das questões que a gente começou aqui, coloquem lá no nosso fórum para a gente não perder. Se vocês estiverem com dúvidas agora, já corre lá e coloca para a gente não deixar de falar sobre essas coisas. E aí acho que a gente vai encerrando, porque eu tô até com vergonha do professor, porque eu prometi... sempre me enrola. Eu prometi que a gente ia acabar mais cedo dessa vez. Mas é que é tão bom, né? A gente conseguir falar sobre essas coisas todas. E aí eu queria te agradecer mais uma vez, Arthur. Espero que da próxima vez que você venha aqui, você seja representante da proteção animal no Conceia. Eu tô concorrendo à vaga de suplente lá no Conceia, né? Sim, espero que da próxima vez já tenha sido aceito. E é isso, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui colaborar com a gente. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, aproveita. Eu quero só agradecer o convite mais uma vez, do TAI, parabenizar vocês pelo projeto que já não era sem tempo, né? Vejo como a gente falou, e vejam como a gente tem muita gente interessada, muita gente capacitada para a gente mudar essa realidade das CEUAs e continuamos nas nossas parcerias, nas nossas discussões. Eu espero, na verdade, que no próximo seja presencial. E aí eu tô cansado de ficar trancado em casa. É verdade, que seja presencial e que você já seja conselheiro do Conceia. Sim, senhora. Vamos lá, então. Tá bom? Boa noite a todos e a todas. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns. Aproveitem o curso, que é sensacional. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Thay. Até a próxima.